Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 7. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Anteriormente, em Solo Leveling Ragnarok. O surgimento repentino de Beru despertou algo profundo dentro de Surro, trazendo à tona memórias que haviam estado adormecidas por muito tempo. Agora, com sua próxima missão colocando ao lado de ambos os seus pais, Surro dá seus primeiros passos verdadeiros no mundo dos caçadores, sem saber que seu caminho logo se cruzaria com sua primeira grande ameaça, o Monarca das Presas. Dentro da masmorra, o caos já havia começado após a transformação do caçador Kim em uma fera selvagem. Sua mente era dominada por um comando incessante: mate os invasores no domínio do monarca. Os caçadores, paralisados pelo medo, tentavam escapar, mas não havia saída. O Monarca das Presas, agora no controle total do corpo de Kim, avançou contra os caçadores indefesos, transformando a masmorra em um massacre em questão de segundos. Enquanto isso, além dos corredores ensanguentados, a zona de mineração ecoava com um som constante de picaretas batendo nos cristais de mana que brilhavam nas paredes. Surro havia colocado seus 3 goblins das sombras para trabalhar, observando-os minerar com eficiência e precisão sobre-humana. Um sentimento de orgulho passou por seus olhos, até que Beru, pairando por perto, o lembrou gentilmente de seu verdadeiro objetivo na masmorra: crescer, se fortalecer, subir de nível. Mas Surro, sempre atento, não havia perdido o foco. Ele agiu rapidamente, lembrando o Rei Formiga que sua força poderia ser restaurada ali mesmo. Beru, pego de surpresa com a observação, inclinou a cabeça curioso e perguntou como. Surro simplesmente apontou para os fragmentos espalhados de pedras de mana no chão e fez um gesto para que Beru recolhesse os restos. Embora relutante, o poderoso Rei Formiga obedeceu, se abaixando para mastigar os estilhaços cristalizados de mana. De repente, um choque percorreu o corpo de Beru. Um instinto primitivo aflorou, e ele rugiu em alerta, avisando Surro da presença de um monarca nas proximidades. A mudança repentina no tom alarmou Surro, que perguntou se era seu pai. Mas Beru negou rapidamente. Aquela aura não tinha nada de Sun Jinwoo. Era selvagem, crua, repleta de ferocidade bestial. Ao mesmo tempo, mais ao fundo, os mineradores também sentiram. Um mal-estar sutil percorreu o grupo à medida que rosnados distantes ecoavam pelas cavernas, antes usadas pela equipe de ataque. Seus instintos estavam certos. Dos cantos escuros, olhos vermelhos e ameaçadores surgiram. Uma matilha de lobos bestiais apareceu, exalando sede de sangue. O medo tomou conta dos mineradores, enquanto seu líder gritava para que todos evacuassem imediatamente. Um dos trabalhadores, paralisado de terror, tentou se defender com uma picareta, mas as mandíbulas da criatura esmagaram a arma como madeira podre, deixando o homem indefeso. Seu grito de socorro cortou o ar, justo quando a fera avançou. Mas antes que as presas o alcançassem, Surro interveio, cravando a picareta no crânio do lobo e detendo o ataque. Sem hesitar, ele gritou para o minerador fugir, e o homem não precisou ouvir 2 vezes. Com apenas uma picareta em mãos, Surro se voltou para enfrentar a horda. Ele observou a matilha. Acima de suas cabeças, flutuavam identificadores de nome, em laranja, revelando que eram Lycans de presas de aço, criaturas equivalentes ao nível D. Surro sabia que conseguiria enfrentá-los, mas seus pensamentos se voltaram para Lin, que estava atrás dele, imóvel, recusando-se a abandonar um colega. Diante de sua determinação, Surro aceitou e ordenou silenciosamente que os goblins das sombras protegessem Lin, se o perigo se aproximasse. Com a decisão tomada, ele abriu seu inventário e retirou uma arma conquistada na masmorra das sombras. Lin, observando incrédulo, não conseguia acreditar que Surro invocava armas do nada. Seus poderes eram estranhos demais para um caçador de nível baixo. Mas Surro não hesitou. Avançou com as lâminas em mãos para enfrentar os Lycans. As feras avançaram com as bocas escancaradas, mas Surro cortou o primeiro lobo com precisão cirúrgica, dividindo-o em um único golpe. 2 outros vieram pelas laterais, mas Surro se inclinou sobre o corpo do lobo morto e disse: "Ergam-se." Sombras escuras envolveram o corpo, e em um piscar de olhos, um Lycan sombrio se ergueu, agarrando um dos atacantes com as mandíbulas.
Surro enfrentou o outro no ar com um contra-ataque veloz. De longe, Beru observava com orgulho silencioso. Surro estava se adaptando rápido demais. A autoridade das sombras vinha a ele com uma facilidade surpreendente. Enquanto lutava, Surro percebeu algo. Invocar sombras não consumia mana. Se ele aumentasse seu atributo de mana, poderia expandir seu exército de sombras enormemente. Decidido, ele atacou novamente, cravando uma adaga na garganta de outro Lycan, e repetiu o comando, levantando mais 2 lobos sombrios. Com sua tropa montada, ele permitiu que os goblins se dispersassem. Do canto, Lin gritou, chocado, dizendo que não era possível que alguém como Surro fosse um caçador de baixo nível. Seus poderes ultrapassavam todas as expectativas, e a capacidade de controlar monstros mortos estava além de qualquer caçador classe E. Surro percebeu que suas ações poderiam levantar suspeitas, e tentou minimizar a situação. Mas antes que a tensão aumentasse, uma notificação piscou diante de seus olhos. Uma missão urgente exigia que ele derrotasse o inimigo que queria sua morte. Confuso, Surro olhou ao redor, imaginando se ainda restavam inimigos escondidos. Todos os Lycans já estavam mortos. Foi então que passos pesados ecoaram ao longe se aproximando. Até que a silhueta de Qin surgiu da escuridão. Lin, reconhecendo-o como membro da equipe de ataque, deu um passo à frente, aliviado, achando que a salvação havia chegado. Sua voz tinha um toque de esperança, enquanto começava a explicar o que havia acontecido. Mas Surro notou algo errado. Um brilho vermelho fraco nos olhos de Qin, sinistro demais para ser ignorado. O alarme disparou em sua mente. Ele tentou avisar Lin, mas Qin se moveu com violência, sem hesitação, balançando sua lâmina com força total, pronto para partir Lin ao meio. Surro reagiu instintivamente, agarrando Lin pela gola e puxando-o para trás a tempo, enquanto a espada de Qin atingia o chão com força, espalhando destroços. Recuperando o foco, Surro chamou seus lobos sombrios que avançaram como predadores sobre o inimigo. Aproveitando o momento, ele levou Lin para longe do combate. Ao olhar para trás, viu uma etiqueta vermelha flutuando sobre a cabeça de Qin. Um sinal inconfundível de que ele estava possuído. A presa de Rakan. O medo apertou o peito de Surro. Um nome vermelho não era uma ameaça comum. Era um inimigo de poder esmagador. Lembranças de batalhas anteriores com esse tipo de adversário vinham à mente, lembrando-o dos perigos à frente. Surro olhou para Beru, esperando um conselho. Beru, após avaliar a situação, confirmou. Qin carregava a aura de um monarca, mas ainda não havia atingido seu poder completo. Mesmo assim, advertiu Surro para fugir, dizendo que ele não estava pronto para enfrentá-lo. Mas Surro discordou. Sem hesitar, abriu seu inventário e pegou todas as armas que tinha. Ele acreditava que o sistema existia para ajudá-lo a crescer. E se uma missão urgente havia aparecido, então a vitória devia ser possível. Seus olhos ardiam com determinação enquanto assumia sua posição, empunhando adagas duplas, e dizia a si mesmo: "Vou derrubar esse nome vermelho aqui e agora, e evoluir com isso." Beru, ouvindo em silêncio, ficou intrigado com a determinação do garoto.